Oi, eu sou a missionária Bárbara. Como estão dizendo, a missionária é diferente, né? Esse aqui é o meu irmão. Boa tarde. Meu irmão, o caçula, o Edmar, né? Ele acabou de chegar aqui em casa hoje, né? Aqui eu vou deixar, primeiramente, uma palavra que se encontra no livro de Coríntios, 2 Coríntios 4, no versículo 18, nos diz assim, ó. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então Paulo já deixou ali para os coríntios entender isso aí, que não era para a gente se atentar somente no mundo natural, porque existe o espiritual. E como estão tentando me calar, né? Eu não vou calar, eu vou falar, porque foi eu quem vivi a situação. Eu vivi, eu senti, eu vivo isso. Eu entro no mundo espiritual. Gente, eu não sei dizer o que é. Porque meu irmão tá aqui do meu lado. Ele... Por que é que eu falo muito essas coisas aí? Porque muitas pessoas têm dito que não é para misturar. Muitas pessoas que eu falo é da religião, vamos dizer assim, né? Porque está sendo contra aquilo que eu estou vindo falar. Que não pode, que vai trazer confusão e que como eu falei, fiquei muito triste, que cancelaram. Beleza, deixa isso pra lá. Esse meu irmão, ele é de uma religião a qual ele escolheu, ao qual ele ainda está. E eu amo meu irmão com toda a força do meu coração. Sempre recebo meu irmão, a gente se dá muito bem. Ele também tem algumas visões que ele já teve também, eu vou contar, nós vamos contar, né? Se tivermos oportunidade, a gente vai contar algumas coisas que ele viu, algumas coisas que ele vive, algumas coisas que ele concorda, que ele não concorda. Fala um pouquinho da sua religião. Boa tarde. O meu nome de batismo é Edmar Santos Machado, né? Sou o irmão da missionária Bárbara, como vocês conhecem aqui. Mas na minha religião eu me chamo Babá Edmar, né? Porque eu já sou um sacerdote, tá? De candomblé. Eu sou da religião afro-brasileira, tá? E eu queria deixar aqui para vocês, assim, que tem religiões, uma diferente das outras, mas não precisamos discordar totalmente, mas sim procurar entender, né? Minha irmã, ela é missionária, eu já sou de uma religião afro-brasileira, entendeu? E a gente se entende muito bem. Então a gente tá aqui, é um começo, é para vocês entender e esclarecer algumas dúvidas que vocês têm, até sobre a minha religião e sobre a dela, entendeu? Qualquer perguntinha a gente vai deixar aqui um podcast, vocês vão lá, façam a pergunta de vocês e o que eu puder responder, eu vou responder e esclarecer para vocês, tá bom? Isso mesmo. A gente Muito vai obrigado. estar a gente vai estar fazendo aquilo que a gente conseguir fazer e responder enquanto der tempo, a gente vai estar respondendo as perguntas. É o gatinho que subiu aqui, peraí, só porque aqui ainda nós não estamos aqui no outro estúdio. O outro estúdio lá É, ele era fechado, né? Ele era todo fechadinho e a gente teve que passar para cá por causa de uma situação, mas logo logo a gente vai estar no outro, tudo direitinho, tudo na se Deus quiser, improviso. né? Então, mas eu tenho que continuar, porque como aconteceu essa situação, aí muitas pessoas também do bem chegaram e falaram para mim, Dal, não para, continua, porque se estão se sendo contra, né, Dil? É. Se estão sendo contra, então é porque não quer que as pessoas saibam. Não é todos não, viu, gente? Vou logo falar aqui, não é todos não. Eu tenho amigos pastores excelentes, entendeu? Que não dá opinião, que fica na deles, que continua a amizade tranquila, normal. Eu tenho minhas amigas missionárias que também fica tranquilo, normal. Mas tem sempre aquelas pessoinhas as quais a gente confiava com o coração que ia nos ajudar na situação a qual estava combinado e fez isso. Então eu vou continuar aqui, contar uma situação aqui que aconteceu. Aqui aconteceu com o meu outro irmão, aquele que partiu antes de mim, né? Esse aqui é o Edmar. O que partiu antes de mim era Josemar. A gente chamava ele de Mazinho. Aí então, na nossa casa em Salvador, na Bahia, a gente estava ali uma noite, ele sempre gostava de ficar até um pouquinho mais tarde.
Aí nós fomos todos nos deitar e ele ficava rodando um pouquinho mais tarde, cutucando uma coisa, cutucando outra, né? E ali, daqui a pouco ele veio correndo, assim, e entrou dentro do quarto praticamente com a língua para fora. E ali a gente, o que foi? E aí ele contou, olha, tem um monstro sentado na mesa da sala, comendo, que foi o jeito que ele falou, né? Quando eu olhei aquilo, eu só vi uma coisa, vamos dizer, preto, né? Que eu não sei falar de outra maneira. Uma coisa preta, aquele vulto preto que olhou assim, misericórdia. Eu só vi o olhar dele assim, sabe? Ele olhou assim de lado e já virou assim. E aí eu não dei nem tempo, porque a gente não entendia nada, saiu dois correndo, aquele desespero. Então nós dois via, como este daqui também já viu, né? Depois nós vamos contando, né? E hoje ele vive na religião que ele escolheu. Eu sou cristã, missionária, que nem eu tô falando. Não tô mudando de religião, só que eu aprendi, ele aprendeu, que o que vale, o que vai ter a salvação é o amor. Aonde não tem amor, não há crescimento. Muitos dizem, por que você é por aquela situação, é por essa situação aqui? Porque é. Na minha família tem um pouco de tudo. E eu amo a minha família. É a minha família. É aonde eu nasci. É aonde eu cresci. E é meu sangue. Então, para mim, minha família não tem conversa. Então, eu amo e vou continuar amando. Concordar é diferente. Ele pode não concordar com muitas coisas que eu falo ou faço. Eu também posso não concordar com muitas coisas que ele faz ou fala. Mas isso não significa que a gente não vá se respeitar. Sim. Entendeu? A gente se respeita, a gente não briga pelas religiões. Como deveria ser em todos os lugares, em todas as situações. Não é? Ele conversa, ele me conta as coisas, eu também conto as coisas pra ele. Algumas dúvidas que eu tenho, né? Porque, que nem eu falei, eu tenho muitas, assim, revelações. Deus fala comigo em sonhos. Eu vejo muitas coisas. Eu entro no mundo espiritual praticamente direto. Principalmente quando a gente está em jejum. Sim. Quando a gente está em jejum, a gente está suscetível. A gente está mais ligado no mundo espiritual, né? Então a gente jejuma, se consagra e a gente vê essas situações. Como na minha religião também. Viu? A gente também se consagra antes de qualquer coisa. Ai. Então essa daí foi uma das situações. Outra situação que eu vivi, eu vou contar só essas aqui, porque, que nem eu falei pra vocês, por enquanto, a gente não vai deixar os vídeos muito longos. Porque eu quero que você volte, eu quero que você compartilhe, eu quero que você dê um like. Se for preciso, se você quiser, pode investigar nossas vidas, saber da nossa índole, do nosso caráter. Eu jamais viria aqui, em nome de Deus, pra mentir. Jamais. Porque o que mais interessa pra mim, o que mais importa pra mim é a minha salvação. Meu irmão não foi nem combinado. Cheguei aqui de surpresa, né? Então a gente resolveu fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas, alguns mitos e verdades. Isso. Sobre a minha religião e sobre a dela. Né? E a gente vai deixar um podcast para vocês fazerem a pergunta de vocês. Tá? Aí a gente vai esclarecer para vocês as dúvidas que vocês têm sobre a minha religião e sobre a dela. Isso. Então, eu só vou dar essa continuidade aqui de mais um caso. Eu viajei para Salvador. Hoje eu moro em São Paulo. A gente veio para aqui há muitos anos. Né? A gente mora aqui em São Paulo há muitos anos. Aqui em São Paulo há muitos anos. Então eu viajei para Bahia para ir passear, para ir ver meu filho que mora lá. Então, quando eu no bairro onde a gente cresceu, que nasceu não, só ele nasceu em Salvador. Alguns de nós, ele e o meu outro irmão nasceu em Salvador. Alguns nasceram em Salvador. Eu não, eu nasci em Itaberaba, na Bahia. Em Andaraí, na Bahia, perdão. Então, o que aconteceu?
Quando eu vim para aqui, eu viajei para ir ver meu filho. Tem uma subida, uma ladeira bem íngreme para poder você chegar no bairro onde a gente morava. Porque nessa época não tinha ônibus que subia lá. Ele fazia um arrudeio bem grande para chegar em um certo lugar para a gente ainda vir andando. Era um lugarzinho bem difícil, vamos dizer assim. Então eu desci lá embaixo, como todo mundo fazia, e vim subindo a ladeira para ir chegar lá em cima, para rever minha família, meus parentes e tal e tal. Quando eu vim subindo a ladeira, aí eu encontrei com uma pessoa. Eu não vou falar o nome porque deve ter pessoas dele e às vezes não quer, não gosta, né? Mas ele era compadre de minha mãe, padrinho desse meu irmão, né, do outro. Então a gente, oi, fulano, como é que você tá? Como é que tá a sua mãe? Como é que tá a família e tal? E ele veio conversando a ladeira inteirinha, normalmente, naturalmente, como a gente fazia. A gente subiu a ladeira toda conversando. E eu achei natural, eu achei normal. Beleza. Quando eu voltei pra São Paulo, aí eu falei, manhã, eu vi, porque a gente chama de manhã paiu, né? Manhã, eu vi fulano, manhã já tomou aquele susto, ficou assim me olhando, parada, sabe? Todo mundo ficou me olhando assim, a minha outra irmã, a Gina, ficou todo mundo assim me olhando. Aí eu, o que é, gente? Eu vi fulano, subi a ladeira, conversei com ele, fui conversando até lá, mandou lembrança, perguntou de todo mundo e tal. Falou que tá muito bem e tal. Não, minha mãe, é impossível você ter conversado com ele. Menina, não foi outra pessoa? Eu falei, não, mãe, foi ele, eu fui conversando com ele. Não, não pode ser, minha filha. Mas por que não pode ser? Esse fulano, ele já partiu, ó. Já tem um tempinho já que ele partiu, ele não tá mais entre nós. Não falou com essas palavras que eu não posso falar, tá? E vocês já entenderam muito bem, já está em outra. Ele já tinha partido, já não tava mais entre nós. Eu não acreditei, eu fiquei, não, imagina, eles não sabem. Sabe, demorou pra cair a ficha deles, da minha mãe e da minha família, e cair a minha ficha também. Porque é uma situação que não é um brinquedo. Eu vivi e vi o sobrenatural, e vivo. Então, essa é mais uma parte que eu vivi. Eu conversei de novo com alguém que tinha partido naturalmente, normalmente, ele mandou lembrança. Gente, eu não sei te dizer, porque como muitos dizem, né, na religião, muitos dizem assim, né? Tudo é demônio. Você conversou foi com demônio. Não era a pessoa, não era espírito, não era nada. Eu não sei te dizer se era demônio, se não era, só que eu vi foi a pessoa. Eu conversei foi com a pessoa. E se era o demônio, se converteu, porque era muito bom, uma pessoa que me tratou muito bem, me ajudou na subida que eu tava com medo. Então, olha, eu vivi e vi o sobrenatural. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Não, o que eu quero deixar aqui é, como vocês sabem, né, foi uma coisa de improviso. A gente ainda vai melhorar aqui, tá? Pra vocês. Então, a gente ainda vai colocar algumas questões aqui em debate, vai chamar pessoas também pra vir conversar aqui. Eu ainda nem sei o nome do canal aqui, como é que... O meu é Dal Te Ajuda. Tá, então. Aí a gente ainda tá melhorando, a gente tá em processo bem lentinho ainda, tá? Lógico que tem plataformas aí, tem pessoas aí que já tá bem mais avançado que a gente, mas calma, a gente vai chegar ao ponto que vocês precisam, o que vocês precisam saber, tá bom? Até porque não era algo combinado que a gente queria. Quando eu comecei esse novo canal, eu comecei porque Jesus Cristo falou pra mim não falar, porque antigamente quando eu comecei, alguém que me viu no meu antigo canal, o jeito que eu pregava praticamente era com a Bíblia na cabeça da pessoa, você tem que se converter. Jesus chegou pra mim e falou, filha, é que é um pouquinho difícil, sabe? Ele chegou pra mim e falou, foi assim que eu te chamei? Foi assim que você veio de Cantalamassuri, Cantalamanaia? Foi assim que você me ouviu? Não, eu te chamei com amor, eu te chamei com carinho. Eu sou o amor. Leva o amor. Então eu entendi. Aí eu preguei de outra maneira, comecei a falar de outra maneira. Eu falei, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Então foi assim e vai ser assim. Tá bom, meu amor? Então esse canal surgiu dessa maneira. E agora, um acaso...
Meu irmão chegou aqui no momento que a gente está falando e nós sentimos de estar também falando sobre essas coisas para esclarecer, tá bom? Então, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, não se esquece, inscreve-se no canal, nos ajuda nessa caminhada. Fica na paz. E para vocês também, ó, fiquem em paz e